Então, dentro do livro, né, da própria disciplina de vocês, está aqui aulas práticas, certinho? Onde a gente vai, né, trabalhar aqui no ambiente virtual, aqui pelas aulas do Teams, as aulas práticas que faltaram, né, que a gente trabalhou, na verdade, no nosso livro de prática, né, mas que a gente vai complementar com isso daqui, proposto também pela instituição, certinho? E aqui eu já entro, né, no vídeo da unidade 4, onde a gente vai falar né, de oncologia, certinho? Cada vídeo desse aqui representa uma unidade, né? E o vídeo da unidade 4 representa aí a questão da oncologia. E eu quero que vocês acompanhem comigo. Lá no livro de prática de vocês, né, temos lá lâminas para serem visualizadas, a imagem, o professor colocou lá para vocês, mas vamos ver aqui nessa videoaula, né, o aspecto prático, complementando aí o estudo de vocês, tá bom? Então, eu vou proceder conforme orientado. E aí, vou compartilhar aqui também o som do sistema. Então, incluir áudio do sistema, porque aqui tem um vídeo, certinho? Deixa eu só já minimizar isso daqui, para ocupar menos espaço. Compartilhando aqui, incluir o áudio do sistema e a minha área de trabalho. Todos estão vendo aí, pessoal? Ok, professor. Enquanto eu preciso compartilhar o áudio do sistema, deixa eu pegar aqui só um minutinho. Aí. Só um minutinho aí, pessoal. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Agora vejam se vocês vão
ouvir o áudio do vídeo proposto da aula prática. Ok. Olá, caro aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula prática. Meu nome é João Sim, Renato professor. Pesarini e eu... Ok, então eu vou voltar aqui para vocês assistirem e acompanharem junto comigo, tá bom? Ok. Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula prática. Meu nome é João Renato Pesarini e eu sou o professor das Ciências Morfofuncionais do Sistema Imune Hematológico. Veja, sistema imune hematológico é uma disciplina extremamente complicada, com muitas figuras, com muitas ideias, e a gente precisa simplificar essas figuras e ideias, muitas vezes, na microscopia. E é justamente isso que a gente vai ver hoje, né? A parte microscópica da parte de adaptações celulares, né? Por que Essa parte aqui a gente já viu, adaptações celulares. Deixa eu só pegar a parte de oncologia aqui, pessoal, rapidinho. Isso. Agora sim. Olá, caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa quarta aula prática da disciplina de Ciências Morfofuncionais do Sistema Imune Hematológico. Então, hoje, na nossa quarta aula prática, nós vamos aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento em relação ao sistema imune e vamos falar sobre as tumorações, que são crescimentos anormais de célula. Tumorações ou neoplasias, é a mesma coisa, ok? Então, vamos ainda relembrar alguns conceitos que estão relacionados à destruição e detecção dos tumores. E, por fim, vamos analisar e corroborar algumas estruturas histológicas virtualmente que estão relacionadas aos tumores, tanto benignos quanto os tumores malignos, ok? Então, vamos para a nossa aula? Então, Ciências Morfofuncionais do Sistema Imune e Hematológico, aula prática 4, Enigmas do Câncer. Então, na nossa orientação geral, primeiramente, como toda aula prática, vamos realizar a leitura do nosso roteiro para que nós possamos nos guiar durante a aula. Realizem anotações para as devidas instruções que eu realizarei na questão de análise histológica. Focalização do nosso programa virtual, sempre do menor aumento para o maior, como vocês já sabem. E, no caso das lâminas de histologia, vamos corroborar os achados com os de aula, certo? Continua. Então, pessoal, peguem aí, né, o seu livro de práticas e algum livro de anotação para que vocês possam, né, evoluir junto aqui com o ambiente virtual, essa questão da oncologia. Né? Tá aqui o vídeo, eu vou continuar executando o vídeo, e qualquer dúvida, vocês podem perguntar, eu paro o vídeo e a gente vai prosseguindo, tá bom? Então, é necessário aí que vocês anotem aquilo que for sugestionado para que venham anotar, né? E que tenham as suas conclusões, como foi elaborado aqui, né, nesse princípio. A gente vai ver lâminas no laminário, né, virtual aqui, e aí eu quero que vocês anotem, perguntem, né, e no final concluam, assim como o conhecimento vai sendo construído.
continuando, então, para o nosso convite de estudo, o que será importante para essa nossa aula prática? Entender e diferenciar o comportamento das neoplasias, tanto das neoplasias benignas, né, vocês conhecem, vocês sabem que nós temos tumorações benignas e tumorações malignas. E vamos verificar alguns aspectos macroscópicos destes tipos de tumoração. Além disso, vamos verificar cortes histológicos pela nossa microscopia virtual. Então, em relação às neoplasias benignas, como nós podemos definir esses conjuntos de celulares? Essas são células que estão mais próximas do tecido de origem. É uma região que nós não veremos células indiferenciadas. Já nas células malignas, nós verificaremos células morfologicamente diferentes às células da origem daquele tecido. Então, nas lâminas de histologia de tumorações malignas, verificaremos uma região com células indiferenciadas. Já nas tumorações benignas, verificaremos uma região com células bem diferenciadas, certo? Dando continuidade, então, ao nosso convite de estudo, quais serão as lâminas que nós vamos observar? Serão lâminas de tumorações benignas e malignas coradas por hematoxilina e eosina. A primeira lâmina delas é a lâmina de papiloma. A lâmina de papiloma, como o próprio nome já diz, é uma lâmina de tumoração benigna. É aquele tumor que está relacionado ao vírus HPV, por exemplo. Relacionado também às verrugas. E esses vírus, como por exemplo o HPV, ele causa alterações celulares. Ok? Na lâmina de papiloma, então, é aquela lâmina que ocorre uma neoplasia ocasionada, por exemplo, por um vírus. Na lâmina de lipoma, como o próprio nome também já diz, oma, né? Sufixo oma, nós teremos uma tumoração benigna relacionada aos adipócitos, ou aquelas células que acumulam lipídios, né? Temos uma região bem fina de citoplasma e uma grande quantidade de lipídio nos adipócitos. Agora, já a lâmina de carcinoma epidermoide, carcinoma, como vocês podem lembrar, é uma lâmina de tumoração maligna, certo? E por ser epidermoide, é um câncer relacionado à pele ou qualquer lugar da nossa epiderme, ok? Então é uma tumoração maligna relacionada à epiderme. Já a nossa lâmina de carcinoma basocelular, como o próprio nome já diz novamente, carcinoma, uma tumoração maligna das células relacionadas à camada basal da nossa epiderme, ok? Por fim, teremos duas outras lâminas. Primeiro, a de fibrosarcoma, que também está relacionado a uma tumoração maligna, e essa tumoração se relaciona aos fibroblastos, ok? Fibroblastos. Então, fibrosarcoma relacionado aos fibroblastos, aqueles mesmos que são produtores daquela proteína chamada colágeno. Nossa última lâmina é uma lâmina metastática. É uma lâmina que está relacionada à metástase, que teve origem em um câncer de mama. E no caso, ele foi parar justamente no pulmão. Então, nós vamos observar aí células que não deveriam estar no pulmão participando daquele corte histológico, ok? Então, agora, dando continuidade, não temos como falar sobre o câncer
se nós não relembrarmos as fases do nosso ciclo celular. O ciclo celular possui algumas fases específicas conhecidas como checkpoints. E esses checkpoints estão relacionados ou não à defesa inata nossa das células, que, no caso, nos protege contra células defeituosas que poderiam progredir para uma neoplasia. Então, nessa imagem, nós temos aqui o nosso ciclo celular, como vocês já conhecem, né? A realização da mitose. Quais são as fases principais do nosso ciclo celular? Temos a fase G1, que está relacionada ao crescimento celular e à síntese de proteínas que serão necessárias para as próximas fase do nosso ciclo celular. E em G1, nós teremos o nosso primeiro checkpoint, onde a célula realizará parada de ciclo, né? Parada de ciclo. E nessa parada de ciclo, qual será a nossa principal checagem? Verificaremos se há erros no material genético, ok? Então, erros no material genético. Se a célula encontrar erros nesse primeiro checkpoint que causa a parada de ciclo, a célula entra em fase G0. E o que é a fase G0? É uma fase que a célula tenta reparar esses erros. Temos proteínas reparadoras para tal evento. Reparo de erros. Ok, reparado o erro, a célula pode voltar ao seu ciclo normal e progredir para a nossa próxima fase do ciclo celular, também conhecida aqui como a fase de síntese, ou fase S, e, como outro nome, também a fase de replicação do nosso DNA, do nosso material genético. Durante toda a fase S, nós temos outro tipo de checkpoint, que nós chamamos de checkpoint intra-S. Neste tipo de checkpoint não há parada de ciclo, e o monitoramento e reparo do DNA é contínuo, certo? Agora, indo para a nossa próxima fase, temos a fase G2M, que é a fase final do nosso ciclo celular e indica aí a progressão para a divisão final das nossas células. No checkpoint G2, que nós temos mais um checkpoint nessa etapa, no checkpoint G2, então, haverá parada de ciclo também, onde haverá checagem de erros de DNA novamente, ok? Se houver erros na duplicação, no nosso material genético, a célula entrará em apoptose. Então, é um mecanismo de defesa muito bom que nós temos no nosso ciclo celular, os chamados checkpoints, ok? Então, no segundo checkpoint, no checkpoint de G2, se não houverem erros, a célula progride para a fase final de divisão celular, certo? Então, agora, dando continuidade, vamos explicar um pouco mais sobre as diferenças da tumoração benigna e da tumoração maligna, ok? Então, nesta primeira imagem, teremos a identificação de uma tumoração benigna e nessa segunda, teremos uma tumoração maligna, características aqui desenhadas, mas histológicas. Então, numa tumoração benigna, teremos um crescimento dessas células lento, um crescimento localizado, não invasivo. Veja que não há invasão dos tecidos adjacentes, ok? Nesse caso da tumoração benigna, veja que ela será encapsulada por um outro tipo de tecido.
verifiquem aqui, ok? Há um encapsulamento desta tumoração, é uma tumoração localizada. E aí, como eu já mencionei, não vai ocorrer a infiltração nos tecidos adjacentes. Porém, essa tumoração pode ocasionar uma compressão de outros órgãos, né? Como no caso a hiperplasia de próstata, né? Fica o indivíduo acometido pela hiperplasia de próstata, que é uma tumoração benigna, tem a dificuldade de urinar, por exemplo, justamente por causa da compressão dos órgãos adjacentes e afetados, ok? Observem, então, as células da tumoração benigna. Observem que elas são bem diferenciadas em comparação com as células adjacentes. Apesar delas terem uma diferença minúscula, elas são bem similares às células adjacentes. Já o tumor maligno, representado nesta imagem, nós teremos um crescimento muito rápido, muitas mitoses daquelas células que estão com mutação em seu material genético. Então, haverá um crescimento rápido e autônomo dessas células. Então, a mitose dessas células locais, no caso, ocorrerá e essas células serão anormais àquele tecido adjacente, certo? Então, observe como há uma baixa diferenciação dessas células malignas. Observem que há células um pouco maiores, um pouco menores, células com outra morfologia, ok? E na tumoração maligna, a principal característica, de fato, é a infiltração nos vasos linfáticos e sanguíneos. Nesse exemplo, a infiltração das células nos vasos sanguíneos. E aí, a partir deste momento, se essa célula parar em outro órgão, por exemplo, ocorrerá uma metástase, certo? Então, vimos aqui diferenças básicas da tumoração maligna com a tumoração benigna. Agora, essa outra imagem vai mostrar uma progressão da tumoração maligna ou do câncer. Então, aqui nós temos um tumor original. Vocês podem observar que as células são bem indiferenciadas. Então, temos células maiores, células com núcleo diferente um dos outros, células menores. E há ainda uma invasão tecidual. Veja aqui, uma invasão não só tecidual, como uma invasão em vasos linfáticos e nos vasos sanguíneos, ok? Ainda, se a célula passa tanto pelos vasos linfáticos quanto pelos vasos sanguíneos, o sistema imune entra em ação, né? Temos aqui a eliminação dessas células, mas muitas vezes o nosso sistema imune não dá conta de eliminar todas as células tumorais nos vasos linfáticos e sanguíneos. No caso aqui, nós temos a atuação de uma célula também conhecida como célula NK, ou Natural Killer. Podemos ter atuação também, neste outro caso, vamos supor que seja uma célula T efetora, uma célula T citotóxica, aqueles linfócitos T CD8 positivos, que também reconhecem as nossas células tumorais e promovem a destruição das mesmas. Como vocês podem notar aqui, houve metástase neste tecido após a invasão das células tumorais nas vias linfáticas, ok? Então, um tecido normal, ele sofre metástase por causa de uma tumoração que ocorreu em outro órgão, certo? E agora, acompanhem comigo um vídeo muito interessante que está relacionado às células de defesa do sistema imune, no caso, as células Natural Killer. Vamos ver como que fica
essa atuação do sistema imune sobre as células tumorais. Vamos lá? Então acompanhem comigo. Há uma célula natural killer, identificou uma célula tumoral e promoveu a apoptose dessa mesma célula tumoral. Verifiquem que há bolhas apoptóticas, ok? Não há lesão da membrana, há apoptose. Vamos dar continuidade, então? Agora, a relação da histologia de tumores benignos com tumores malignos. Fica bem claro a visualização. Apesar de serem tumores diferentes, a gente já consegue notar algumas diferenças, como as células indiferenciadas nesse local e um pouco mais diferenciadas nesse local. Então vamos dar uma olhada nesta primeira lâmina, que é uma tumoração benigna do útero, também conhecida como leiomioma, certo? Então, leiomioma, uma tumoração benigna do útero. Nessa região, vocês podem verificar que nesta região é a região com a tumoração. Já nesta outra região, é a região mais que não está afetada, ok? Então, na região tumoral, há uma boa diferenciação de células. Na região não afetada, há uma boa diferenciação de células. São células similares à da musculatura lisa. Por quê? Porque esse é um tecido liso, é um tecido normal. Já na região de tumoração, nós temos essas células mais indiferenciadas, elas não parecem com as células iniciais da musculatura lisa, ok? Apesar disso, há uma pequena região que pode ser comparada com a musculatura lisa. Então, nós vimos aqui a questão da tumoração benigna, ok? Pouca diferenciação, mas há um pouco de indiferenciação celular. Já na tumoração maligna, no caso desta imagem, nós teremos um adenocarcinoma de cólon. O próprio nome já diz, um adenocarcinoma. Adeno está relacionado às glândulas, ok? Então, temos todas essas regiões aqui que demonstram células indiferenciadas, né? Temos glândulas totalmente irregulares. Verifiquem a estrutura desta glândula com a estrutura desta outra glândula, por exemplo, ok? Então, nas tumorações malignas, teremos células indiferenciadas e nas tumorações benignas, células mais próximas àquele tecido, certo? Dando continuidade, então, agora nós podemos falar sobre a disseminação, iniciação, promoção e progressão das nossas células, das células tumorais, no caso, né? Então, vamos começar pela iniciação. Esse é o desenvolvimento do câncer esquematizado. Então, temos aquela nossa célula normal, em homeostase. Essa célula que diariamente sofre a ação de agentes estressantes, como, por exemplo, agentes químicos, né? Químicos como o cigarro, as nitrosaminas, que estão presentes em salsichas e embutidos, por exemplo. Temos a atuação de vírus, como, por exemplo, o HPV. Pode ocorrer a atuação de radiações de baixa ou alta ionização. Temos aí de baixa ionização o Sol, de alta ionização teremos aí equipamentos de raio-x, por exemplo, e todas essas radiações podem causar danos no DNA. Por fim, tem erros não reparados pela nossa maquinaria de reparo que nós vimos no nosso começo de aula, ok? Então, dando continuidade, temos nossa célula
normal, nossa célula em homeostase, que vai sofrer esses danos diários aí. Na iniciação, então, ocorre uma alteração genômica. Uma alteração genômica que pode estar relacionada a proto-oncogenes, como, por exemplo, os genes supressores tumorais, genes de reparo de DNA e genes de apoptose. A partir do momento que os proto-oncogenes sofrem uma mutação no seu funcionamento, na sua estrutura, que vai afetar o seu funcionamento, nós teremos esses genes, então, agora promotores de câncer e chamados de oncogenes, ok? Então, nós temos com as mutações uma célula iniciada. Na fase de promoção, nós teremos a expansão clonal dessa fase iniciada. Expansão clonal dessas células com mutações. E a partir desse momento, podem ocorrer intervenções, como agentes quimioterápicos. Só que a célula cancerígena, ela tem a questão da sobrevivência. Ela pode criar resistência até mesmo a agentes quimioterapêuticos, ok? Então, dando continuidade, teremos a progressão do câncer, onde haverá uma alteração genética que promoverá a metástase desta célula. A partir do momento que essa célula com mutações cai no nosso sistema sanguíneo ou linfático, pode ocorrer então a disseminação. Disseminação da tumoração inicial, nesse caso que era no pulmão, para o fígado, para o cérebro, por exemplo. Ok? Então vocês viram aqui as fases de iniciação, promoção, progressão e disseminação. E como nós podemos prevenir o câncer? Eu gosto de fazer uma analogia que você é o que você respira, toca e se expõe. Então, como prevenção de câncer, o que nós podemos fazer? Abandonar o uso de tabaco, por exemplo, porque o tabaco possui uma grande quantidade de agentes carcinogênicos. Não só de tabaco, como a utilização do tabaco de mascar, o narguile, cigarros eletrônicos, também estão relacionados ao desenvolvimento de câncer. Então, você é o que você respira. Ainda, na questão de cuidados com uso de agrotóxicos, sempre utilizar aí, por exemplo, EPIs, porque os agrotóxicos ou agrodefensivos também são carcinogênicos, são químicos. Então, muito cuidado com o que você toca. Você que trabalha você já chegou a trabalhar na questão da roça, por exemplo, é muito perigoso a questão dos agrodefensivos e a não utilização de EPIs. E por fim, voltando à nossa analogia, que você é o que você também se expõe, eu gostaria de falar da exposição em relação aos agentes, aos raios ionizantes ou não ionizantes, ok? Como o raio-x, que tem uma alta ionização e pode causar lesões no nosso DNA, causando assim mutações. E o Sol que é uma radiação não ionizante, mas que nós devemos ter muito cuidado aí se expostos por longos períodos. Ainda, outro tipo de analogia que eu gosto de fazer é que você é o que você come, né? Vocês já ouviram essa frase. Então, o que é importante para a prevenção do câncer? No caso, abandonar o consumo de grandes quantidades de produtos industrializados, pois esses possuem muitos carcinogênicos, muitos químicos carcinogênicos. Então, como por exemplo, salsichas, os presuntos, peito de peru,
Professor, está mudo mesmo? Obrigada. Professor, está mudo, não estou ouvindo nada. Eu ativei o mudo do meu microfone aqui, porque estava tendo ruído, mas eu vou deixar aberto aqui então, tá bom? E vou voltar um pouquinho. Os diagnósticos por imagem, que são radiografias, tomografias e ARM, ressonância magnética, essas imagens possibilitam a visualização Sim, tô ouvindo. oral. Ok? Temos também técnicas de análise genética ou de proteínas, certo? Podemos realizar um screening genético onde detectaremos uma predisposição específica para um tipo de câncer. E na questão das proteínas, né, análise de proteínas, podemos ver, por exemplo, marcadores tumorais. Então, ambos os diagnósticos, eles possibilitam precocemente a detecção do câncer, ok? Ou, no caso do screening genético, mutações específicas hereditárias. Mas, em ambos os casos, é necessário um exame adicional, que é o exame histopatológico. Assim, nós teremos um diagnóstico mais preciso. Então, agora, dando continuidade e falando sobre os marcadores tumorais, que muitas vezes são proteínas produzidas pelas células tumorais. Essas substâncias, elas são identificadas nos fluidos corporais, ok? Então, pode ser urina, no sangue. Em pequenas quantidades, até mesmo da urina e do sangue, nós conseguimos identificar esses marcadores tumorais.
tais marcadores ficam extremamente aumentados na presença de algum tipo de câncer, ok? Então, os marcadores tumorais, eles são utilizados primeiramente na suspeita ou na confirmação de um determinado tipo de câncer. Não se utiliza apenas marcadores tumorais para se detectar ou confirmar um câncer. Existe um conjunto de diagnósticos, como, por exemplo, o de imagem e o histopatológico. Então, eu dei o exemplo aqui do câncer de mama. Em estágios iniciais, esses marcadores tumorais eles vão estar presentes nos fluidos corporais, mas em menor quantidade. Já num câncer mais avançado, num estágio mais avançado, a detecção dos marcadores, por exemplo, esses dois que eu coloquei aqui, são muito aumentados. E esses marcadores estão relacionados ao câncer de mama, ok? São exemplos que eu dei só para explicar como funcionam os marcadores tumorais. Ainda, os marcadores tumorais podem ser utilizados como um acompanhamento após um tratamento de sucesso na prevenção do câncer. E se houverem marcadores tumorais, haverá suspeita de reincidência. Então, mais uma vez, o exemplo de câncer de mama. Se um paciente passou por remissão completa daquela tumoração, a pesquisa de marcador não irá detectar essas proteínas. Já se a remissão for parcial ou se houver reincidência, haverá um aumento novamente das proteínas que eu exemplifiquei aqui, proteínas que são esses marcadores tumorais. Ok? Ainda temos aquelas mutações específicas que eu citei logo antes, que são mutações no nosso material genético, ok? Mutações em genes supressores tumorais, aqueles que auxiliam a nossa prevenção do câncer, o impedimento da progressão do câncer maligno. Esses genes estão ligados, por exemplo, às vias de reparo do DNA, por exemplo. Então, voltando ao câncer de mama, o que ocorre na questão genética para um câncer de mama? Ainda mais um câncer de mama que pode ser hereditário. Temos um gene que é denominado BRCA1 e 2, que praticamente ele é responsável pelo desenvolvimento do câncer em 1/4 dos casos. Então, se você realiza um screening genético e detecta mutações nesses genes, a chance de você Voltar lá, pessoal, só um minutinho. na parte da que praticamente ele é responsável pelo desenvolvimento do câncer em 1/4 dos casos. Então, se você realiza um screening genético e detecta mutações nesses genes, a chance de você ter um gene, de você ter uma tumoração, é muito grande. Mas existem questões éticas para a relação do câncer de mama, né? Nós temos a detecção dessas mutações, mas tivemos recentemente o caso que eu coloquei aqui, que é o caso da Angelina Jolie, que retirou a mama após um screening genético. Ela verificou que ela possuía essas mutações e fez o procedimento de retirada de mama para que não desenvolvesse uma tumoração. Isso nós devemos colocar na balança, porque você estará passando por um procedimento cirúrgico
E a chance de você desenvolver o câncer não está relacionada apenas às questões genéticas. Há uma questão de exposição ambiental também, ok? Então, se você realizar um screening genético e verificar que você possui essas mutações, principalmente na questão do câncer de mama, você deve colocar na balança se deve ou não realizar a retirada da mama, ok? Vamos dar continuidade, então, à nossa aula. E agora, vamos falar sobre os métodos de detecção do câncer. Então, como vocês lembram, nós temos os diagnósticos por imagem, e nessa primeira imagem nós teremos uma endoscopia do esôfago, e nessa outra uma colonoscopia. Nesta endoscopia, é bem visível que a massa tumoral é uma massa tumoral maligna, pois há invasão tecidual, né? Temos alguns focos de ferida aberta, provavelmente necróticos, ok? Já na colonoscopia, nós temos essa massa anormal bem delimitada e não há focos necróticos, por exemplo. Então, na imagem da endoscopia, nós temos uma tumoração maligna e na imagem da colonoscopia, uma tumoração benigna. Já no caso da mamografia, como eu já estava comentando com vocês, o exame mais importante na questão da imagem é o raio-x de alto contraste, pois ele permite a detecção precoce desse câncer de mama. É bem visível, apesar de não ser confirmatório, o câncer de mama na parte do raio-x de alto contraste é muito visível, ok? Então aqui nós conseguimos verificar a delimitação desta tumoração. Haverá a presença de tecidos mais densos, né? No caso aqui, um nódulo tumoral. E ainda por cima, tem baixo custo. Então é muito importante a questão de realização de câncer da mamografia a partir aí até mesmo dos 25, 35 anos nas mulheres. Agora, vamos falar sobre a destruição do câncer. Vocês provavelmente já ouviram falar da quimioterapia. E a quimioterapia é uma ferramenta muito importante na destruição do câncer. Mas vocês já ouviram falar que existe quimioterapia vermelha e quimioterapia branca. Não existe distinção entre quimioterapia branca e vermelha. O que existe é apenas uma pigmentação. A quimioterapia vai atuar por mecanismos de ações específicos. Ok? Vamos ver quais são esses mecanismos? Então, como eu disse, nós temos, primeiro, parada de ciclo, né? Um dos tipos de mecanismo de ação das quimioterapias é promover a parada de ciclo, ou até mesmo instabilidade genômica para promoção de morte celular, certo? Então, na metodologia da quimioterapia, vocês já sabem, utilizamos fármacos. E a quimioterapia ela é feita por ciclos e dependem do estágio da doença. Um estágio mais avançado requer mais ciclos de quimioterapia. Ainda a especificidade da quimioterapia é extremamente baixa, por isso que ocorre, por exemplo, a queda do cabelo. A ação, os mecanismos de ação afetam todas as nossas células. Ela não vai afetar apenas a célula tumoral. E ainda temos vários efeitos adversos, né? Então, altos efeitos adversos, como, por exemplo, uma baixa na imunidade e enjoos. Até mesmo um efeito adverso é aquela queda de cabelo que acabamos de falar. E a recomendação do uso da quimioterapia é em todas as fases de detecção do câncer, tanto iniciais quanto nas fases mais avançadas. Ainda pouco utilizados, mas também importantes, são os agentes potencializadores de quimioterápicos, certo? O que acontece na quimioterapia? A quimioterapia vai promover a morte celular.
E nessa metodologia de utilizar coadjuvantes com os quimioterápicos, nós utilizamos, então, agentes coadjuvantes com os quimioterápicos. Os mecanismos de ação visam potencializar esses efeitos dos quimioterápicos e minimizar os efeitos adversos. Então, benefícios: ocorre uma redução dos efeitos adversos, como, por exemplo, uma imunodepressão. Esse outro trabalho que eu também participei está relacionado à síntese de um novo composto adjuvante aos quimioterápicos, que aumenta aí, que potencializa os danos mutagênicos, ou seja, potencializa, por exemplo, a morte celular. E, por contrapartida, aumenta os efeitos imunomodulatórios, que é justamente um efeito adverso da quimioterapia sozinha. Então, o conjunto de coadjuvantes quimioterápicos promove a redução de efeitos adversos e a potencialização de quimioterápicos. Ok? Por fim, temos aí a radioterapia, que vocês também conhecem, muito utilizada, e está relacionada à radiação ionizante, né, que causa a quebra das bases nitrogenadas do DNA, né, causa instabilidade genômica nas células e promove morte celular. Mais uma vez, a radioterapia tem especificidade baixa. Por exemplo, causa queimaduras aos tecidos adjacentes, naquela região que foi incendida a radiação ionizante, e os efeitos adversos são médios, né? Como, por exemplo, dor localizada e lesões de pele. Recomendações nas fases iniciais do câncer. Um outro tipo de tratamento é a ressecção, ou a remoção daquele tumor e dos linfonodos próximos àquele tumor. Ainda, agora falando da imunoterapia, temos os anticorpos monoclonais, ok? E temos ainda linfócitos T, CD8 positivos ou citotóxicos, produzidos por bioengenharia. Esses tipos de tratamento são extremamente específicos. Eles vão atingir, em alguns casos, grande parte da sua atuação são em células tumorais, ok? O mecanismo de ação, no caso, é a estimulação do sistema imune, né? No caso da utilização dos linfócitos T citotóxicos, que vão eliminar as células tumorais, ou no caso dos anticorpos monoclonais, teremos aí provavelmente uma inativação proteica das células tumorais e, com isso, impede-se a progressão do câncer, ok? Efeitos adversos baixos ou variáveis devido à alta especificidade. Eles são utilizados mais nas fases finais, mas também podem ser utilizados nas fases iniciais da tumoração. E nós temos aí vários desses medicamentos, desses anticorpos monoclonais, por exemplo, e desses linfócitos T feitos por bioengenharia em testes clínicos, sendo realizados principalmente na Europa. Agora, acompanhem comigo mais um vídeo muito interessante que demonstra um linfócito T feito por bioengenharia que está eliminando uma célula tumoral. Vamos lá reconhecer? Então, observem que os linfócitos são essas células em coloração verde. E eles detectam as células tumorais por, principalmente, proteínas de superfície, certo? Então, veja que esses linfócitos, eles causam apoptose. Observem as bolhas apoptóticas dessas células tumorais. Vejam como é extremamente específico e efetivo a utilização da imunoterapia na regressão do câncer. Mais uma última. Então, muito interessante essas novas tecnologias de remoção, de prevenção e tratamento do câncer. No caso, tanto anticorpos monoclonais
quanto os linfócitos T produzidos por bioengenharia. Ok? Vamos dar continuidade, então? Vamos ao nosso primeiro procedimento, então, de lâmina. A lâmina que nós vamos ver é uma lâmina de lipoma, ou seja, lembrem-se do sufixo -oma, em grande parte dos casos está relacionado a uma tumoração benigna, em quase 90%, 95% dos casos. E o lipoma, como vocês devem imaginar, está relacionado aos adipócitos. Então, nesta imagem, nós conseguimos ver um lipoma muito bem delimitado, né? Veja que não há invasão dos tecidos adjacentes. É como se houvesse uma cápsula em volta dessa tumoração benigna, tá? Então, aqui nesta região de neoplasia, há hiperplasia e hipertrofia das células adipocitárias. Assim, cria-se uma massa não invasiva, uma massa bem delimitada, como eu desenhei aqui. Esse tipo de tumoração benigna é muito frequente na população e eles são amplamente confundidos aí com aqueles cistos sebáceos, que também devem ser retirados. Podem ocorrer em qualquer parte do corpo e há necessidade aí de remoção cirúrgica. Lembrem que nas tumorações benignas não há a invasão de tecidos adjacentes. Então vamos lá, vamos observar o procedimento e carregar a nossa lâmina de neoplasia benigna de lipoma. Quais são as estruturas que eu gostaria que vocês identificassem? Então vamos lá. A região superficial da estrutura, que haverá queratina, em cima ali da epiderme. Gostaria que vocês localizassem a epiderme e o tecido conjuntivo denso abaixo da epiderme. Vamos também identificar a região com os adipócitos anormais. Aí sim, aqui está a nossa tumoração benigna. Então, vamos verificar nesses adipócitos que houve hipertrofia dos mesmos e hiperplasia das células. Então, nos adipócitos ainda conseguiremos ver uma grande quantidade de lipídios intracelulares. Vamos carregar a nossa lâmina, então? Lâmina de lipoma. Ok, temos aqui então a nossa lâmina de lipoma. Vejam que é um corte transversal corado pela HE, hematoxilina eosina. Então vamos dar um aumento aqui nessa região, onde nós vamos conseguir localizar a queratina. Então, toda essa região mais externa do nosso corte histológico está relacionado à queratina, ok? Queratina da nossa pele. Nas regiões um pouco mais profundas, nós teremos então aqui a camada de epiderme, certo? Teremos aqui, após a camada da epiderme, a parte histológica do tecido conjuntivo frouxo e mais abaixo o tecido conjuntivo denso. E já nessa região quase que em sua totalidade translúcida, nós conseguimos verificar o lipoma. Vocês lembram que os adipócitos possuem lipídios intracelulares e esses não são corados pela hematoxilina eosina. Então é por isso que nós não conseguimos identificar a questão de delimitação celular em boa resolução, ok? Mas vejam, todas essas células que vocês conseguem observar, por exemplo, nessa região, nessa outra região, são células que sofreram hiperplasia e hipertrofia. Então elas estão hipertróficas, estão com volume muito mais aumentado. Conseguimos ver a região do núcleo, não temos uma resolução para identificar alterações nucleares, mas mesmo se houvesse a resolução, não identificaríamos nem necrose, nem alterações nucleares, ok? Então são essas duas estruturas básicas da nossa lâmina de lipoma. Vamos
vamos voltar ao nosso slide agora e falar sobre o nosso segundo procedimento, que também está relacionado a uma neoplasia benigna, tá? Uma neoplasia benigna, e nesse caso é um papiloma, lembrem do sufixo oma, tumor benigno de pele, ok? Essa imagem demonstra muito bem um papiloma, né? Nessa imagem temos a questão macroscópica do papiloma. Verifiquem que há uma formação de cristas, né? Aquele aspecto couve-flor. E essas cristas são formadas justamente na superfície aí da nossa neoplasia benigna. Veja que não há invasão tecidual, não há necrose, não há focos necróticos, muito menos ferida aberta. E essa neoplasia, ela vai crescer de dentro para fora da célula. Nós vamos conseguir ver melhor no nosso corte histológico. Ela é comumente encontrada em casos de infecções sexualmente transmissíveis. Então, o papiloma pode ser localizado, por exemplo, no pênis, em qualquer região que entre em contato aí, por exemplo, com o vírus HPV. É aquela lesão que nós conhecemos como lesão de couve-flor. E pode aparecer até mesmo na boca, na mucosa da boca. Então, continuando, quais são as estruturas específicas que eu gostaria que vocês verificassem no nosso corte histológico de papiloma? Vamos identificar as cristas, ok? Aquelas formações que também são confundidas como couve-flor, né? Identificadas como couve-flor. Vamos aí identificar a direção do crescimento dessas cristas, né? Que é no caso de dentro para fora. Identificar as regiões vasculares, porque este papiloma, no caso, ele vai possuir uma vascularização aumentada. E vamos identificar grande quantidade de fibras de colágeno em sua parte mais externa. Identifiquem também a questão da queratina no nosso corte histológico, que vai estar acima da epiderme, e verificar as células, que são células normais de uma tumoração benigna. São células bem diferenciadas e pouco alteradas. Ainda, vamos verificar que algumas células possuem um citoplasma aumentado, devido justamente ao contato com o HPV. Ele causa essa alteração citoplasmática, certo? Característica, então, de infecções virais. Vamos carregar, então, a nossa lâmina de papiloma pelo ImageScope. Então, File, Open, lâmina de papiloma. Então, verifiquem aqui que este é um corte transversal, mais uma vez corado com hematoxilina e eosina. Então, imaginem que nesta região há a pele e aqui, de um crescimento interno, né, de dentro para fora, há a progressão da neoplasia benigna, ok? Essas regiões são aquelas cristas, né, que nós falamos. Verifique aqui, olha essa crista bem grande, aqui uma crista um pouco menor. E nós temos diversos tipos histológicos dentro deste corte, ok? Vamos verificar, então, quais são os cortes? Vamos dar um aumento nessa crista, que são aquelas verrugas, né? Esse daqui é um corte histológico daquela verruga que eu mostrei macroscopicamente. E nós podemos identificar aqui, então, vamos verificar uma questão dos vasos primeiro, aqui. Então, temos uma região vascularizada, veja que é um vaso sanguíneo, tá? Então, por isso que se você corta uma verruga, há um sangramento, porque é uma região bem vascularizada, ocorrem muitas mitoses naquele lugar. E nessa região central, nós vamos ter, então, grande quantidade de depósito de colágeno. Verifiquem as fibras de colágeno densas e bem desorientadas, certo? Na região mais interna, então, temos um depósito bem característico de fibras de colágeno densas e desorientadas.
Dando continuidade, na periferia, nós podemos identificar, então, a queratina, né? Aqui, queratina, depósitos de queratina, mas nessa região também podemos identificar. Mais acima em outro corte, mais queratina, porque é a camada mais externa do nosso corte histológico. Percebam mais uma vez que a progressão desta neoplasia benigna é de dentro para fora, ok? Veja aqui a crista que cresce de dentro para fora. E se nós aumentarmos essa região, nós conseguimos ver que as células apresentam características normais. Não há nenhum tipo de característica maligna no núcleo, por exemplo, destas células. Apesar de um pouco alteradas, um pouco maiores do que o normal, elas são células consideradas normais. Vocês podem apenas identificar um aumento aí de citoplasma interno, que é aquela questão que eu falei da contaminação com vírus, né? Os vírus causam esse aumento de citoplasma observado nessa região. Esse aumento do citoplasma chama-se coilocitose, ok? E é bem característico em infecções virais. Agora, vamos passar para a nossa próxima lâmina e para o nosso próximo procedimento. Verificar, então, uma neoplasia, dessa vez maligna, carcinoma. Carcinoma está relacionado à neoplasia maligna. Então, um carcinoma basocelular. Basocelular, que é relacionado às células basais da epiderme, né? Nós temos aqui epiderme e são essas células mais basais logo acima do nosso tecido conjuntivo frouxo. Essas células que podem sofrer mutações e causar aí um carcinoma basocelular, um tumor maligno de pele. Ok? Então, dando continuidade, vamos verificar aí macroscopicamente como é a questão dessa tumoração. Verifiquem que há feridas abertas, possível tecido necrótico, invasão tecidual, angiogênese. Então, tudo isso é bem verificado neste tipo de tumoração maligna. Então, verificamos já a parte macroscópica e vamos agora para a parte microscópica. Então, na parte microscópica, o que eu gostaria que vocês identificassem são as regiões mais internas, que estão invadidas por nódulos de células basais mutadas. Vejam que a invasão tecidual será omnidirecional em todos os lados, ocorre crescimento para todas as direções. E vamos identificar aquelas características básicas de cortes histológicos de tumoração maligna. A anaplasia, que está relacionada a células que não deveriam estar naquele lugar, células que não se parecem com aquele tecido. Verificaremos o tamanho dessas células, se há ou não núcleo alterado, núcleo um pouco mais escuro, um pouco mais claro, núcleo binobulado, trinobulado, nucleado. Verificaremos também uma grande quantidade de células, porque há uma grande quantidade de mitoses. Isso está relacionado à displasia, que é a desordem de crescimento. E verifiquem também o limite dessas células. Vamos identificar também tecido conectivo que foi formado na tentativa de conter essa tumoração. E vamos identificar, como eu falei, angiogênese, pois é uma tumoração maligna e haverá a formação de muitos vasos sanguíneos. Então vamos carregar a nossa lâmina de carcinoma basocelular. File, Open Image, e vamos aí à patologia de carcinoma basocelular. Então verifiquem já neste menor aumento que houve um crescimento descontrolado em todas as direções do nosso corte histológico, né? É uma característica de tumoração maligna. Então temos tanto nesta direção quanto nesta, e
invasão tecidual em todas as camadas do nosso corte histológico. Reparem que nós temos nódulos. Veja aqui, um nódulo, outro nódulo. Esses nódulos estão infiltrados abaixo da derme, né? Fora aí do seu local de permanência, nódulos de células basais. Verifiquem, são células basais e olhe a quantidade de células que nós temos nesta região, ok? Células que não deveriam estar mais na camada profunda aí da nossa pele. Dando continuidade, então, nós conseguimos verificar aqui a questão da queratina, né? E ainda, vamos verificar as estruturas celulares, né? Como eu já falei, essas células não deveriam estar aqui, então há anaplasia, não conseguimos detectar tecido conjuntivo denso, não conseguimos detectar tecido conjuntivo frouxo, apenas conseguimos notar células basais, certo? Células basais. Os tamanhos celulares são bem alterados, verifiquem, por exemplo, o tamanho dessa célula, uma célula maior, temos aqui uma célula menor, certo? O núcleo parece estar instável, algumas células com núcleo mais claro, umas células com núcleo um pouco mais escuro, todas características de tumorações malignas, sim. Aí temos ainda o limite das células, né? Células que aqui não estamos vendo nenhum tipo de infiltrado leucocitário ou de necrose, mas em outras lâminas nós conseguiremos verificar questões. Vejam que há também tecido conectivo que foi formado na tentativa de se barrar essa tumoração, né? Então esse tecido mais eosinofílico é tecido conectivo, ok? Vamos procurar então angiogênese aqui. Vamos verificar aqui. Então verifiquem que há angiogênese, formação de novos vasos sanguíneos também. Observem, 1, 2, 3, 4. Então há uma angiogênese bem expressiva nesse corte histológico. Angiogênese que está presente em muitas tumorações malignas, certo? Agora verificamos todas as estruturas possíveis. Vamos para o nosso quarto procedimento, que é a verificação do carcinoma epidermoide. Outro tipo de tumoração maligna de pele, epidermoide, carcinoma relacionado à tumoração maligna. E por ser epidermoide, vai estar relacionado aos queratinócitos e a deposição de queratina, né? Queratina que nós podemos encontrar na parte mais superior da pele. Então vamos dar continuidade. Carcinoma epidermoide novamente. Vamos verificar o carcinoma epidermoide. E o que eu gostaria que vocês observassem na parte macroscópica. Justamente lesões abertas, né? Nós temos aqui um carcinoma epidermoide na língua, por exemplo. É um carcinoma que vai promover invasão de tecidos, né? Vai crescer em todos os sentidos e há uma alta vascularização, certo? Exposição solar pode ser um fator de risco aumentado para este tipo de tumoração maligna. E na parte microscópica, além de todas as estruturas aí das células, eu gostaria que vocês identificassem a parte da região que está sendo invadida do nosso corte histológico e a parte da região inicial do nosso tumor. Na parte sendo invadida, temos aí depósitos anormais da queratina e na região inicial do tumor, nós conseguiremos identificar ainda o tecido conjuntivo denso, a epiderme e alguns focos de queratina condensada, certo? Vamos carregar então nossa lâmina de carcinoma epidermoide. Carcinoma epidermoide. Então verifiquem já neste menor aumento que nós temos aqui a região inicial,
que eu estou selecionando para vocês, a região inicial da nossa tumoração. E nessa outra região, onde nós ainda conseguimos identificar as estruturas do corte histológico de pele, temos a região que está sendo invadida. Então vejam que o crescimento é omnidirecional, está tendo uma invasão tecidual em todos os sentidos, ok? Então, se nós todos os sentidos, ok? Então, se nós observarmos essa fase inicial de invasão, nós ainda conseguimos identificar, por exemplo, a nossa camada de queratina, a nossa camada da epiderme com as células basais, certo? O tecido conjuntivo frouxo, logo abaixo da camada da epiderme, e o tecido conjuntivo denso. Então aqui estamos verificando a invasão da tumoração, ok? Dando continuidade, nesta região, por exemplo, nós temos já um depósito anormal de queratina, verifiquem. Bem no meio aí do nosso tecido conjuntivo denso. Temos aqui fibras de colágeno e um depósito que não deveria estar aqui de queratina, produzida por um queratinócito que foi mutado, que está com DNA mutado, ok? Vamos verificar então agora a nossa parte de região inicial da tumoração. Veja que não há delimitação, não conseguimos identificar aqui, por exemplo, o que é epiderme, o que é o tecido conjuntivo denso. Nós conseguimos verificar que há uma grande quantidade de queratinócitos e a formação desses vacúolos de queratina condensada, ok? Esta caracterização de queratina condensada, como você pode ver aqui e aqui, é um achado histológico de uma tumoração de carcinoma epidermoide, que está relacionado aí aos queratinócitos. Vamos dar uma olhada mais adentro deste achado histológico. Então temos aí fibras de queratina, né, e aqui temos o queratinócito, que provavelmente produziu esse achado histológico, ok? Então, muito importante verificarmos que aqui na região afetada não conseguimos identificar nem tecido conjuntivo denso, não conseguimos identificar nada, apenas que há células que não deveriam estar aqui, células com característica morfológica alterada. Vejam que o núcleo é binucleado nessas células, por exemplo. Então, características de uma tumoração maligna. Vejam que as células possuem tamanhos diferentes. Olha esse núcleo como está fragmentado. Então, todas as características que estão relacionadas à tumoração maligna epidermoide. Ok? Agora, podemos dar continuidade, então, à nossa próxima lâmina, que será a nossa lâmina de fibrosarcoma. Fibrosarcoma, que é uma tumoração relacionada aos fibroblastos e ao depósito de colágeno. É um tumor maligno também de pele, fibrosarcoma relacionado à tumoração maligna. Então temos aqui, para vocês verificarem, fibroblastos normais, né? E aquelas fibras de colágeno que nós já conhecemos muito bem. Fibrosarcoma, que causa uma produção excessiva aí de colágeno, com essas protuberâncias que vocês podem observar macroscopicamente. Protuberâncias, né, lesões irregulares com características de cicatriz. Nós já vimos os cortes histológicos de cicatrizes, né? Então aqui parece que é uma cicatriz aumentada, né? Temos aí uma lesão em forma de cicatriz, uma neoplasia maligna. Então agora vamos verificar os achados histológicos que eu gostaria que vocês procurassem na nossa lâmina, além das estruturas
já conhecidas características de tumoração maligna, vamos identificar as anomalias das fibras de colágeno, identificar a grande quantidade de mitose que ocorreu nesses fibroblastos no nosso corte histológico. Então vamos lá, File Open Image, lâmina de fibrosarcoma, ok? Então já nesse corte de aumento menor, um corte transversal, corado com HE, nós conseguimos já na parte mais externa verificar os depósitos de queratina. Conseguimos verificar aqui a região da epiderme, tecido conjuntivo frouxo, tecido conjuntivo denso e mais adentro, mais internamente, uma grande quantidade de fibroblastos, né, que criaram toda esta região anormal e maligna. Já nessa outra região, a gente consegue ver a anomalia de depósito de colágeno. Então, observem aqui nesta região a quantidade de fibroblastos que são verificados. E observem também a estrutura e forma, né, a morfologia desses fibroblastos. Por exemplo, o tamanho dessa célula é um pouco maior que esse, temos núcleos um pouco mais escurecidos, um pouco mais claros. Então, aqui temos características de tumoração maligna, núcleos com células biotrinucleadas, vocês podem verificar por aí, vamos achar uma. Então, aqui, por exemplo, uma célula que aparentemente é binucleada, ok? Então, temos aqui esse nosso corte histológico com uma grande quantidade de fibroblastos e a depósito anormal de colágeno. São essas duas estruturas básicas que eu gostaria que vocês verificassem nesta lâmina. Por fim, vamos ao nosso último corte histológico, que é a nossa metástase, onde o tumor inicial foi uma tumoração de mama, uma metástase que foi para o pulmão, ok? Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa tinha um tumor de mama, e esse tumor de mama sofreu metástase, sofreu mutações em genes específicos que podem promover metástase, e acabou parando ali no pulmão, onde se originou uma nova neoplasia. Vamos conseguir ver nessa lâmina, agora sim, infiltrado inflamatório e a presença dos nódulos tumorais. Além disso, verificaremos achados histológicos de necrose. Então, o que eu gostaria que vocês localizassem são os alvéolos pulmonares, o nódulo tumoral, a identificação de partes necróticas desse achado histológico, dessa parte histológica, e processos inflamatórios desta lâmina de histologia, além das características celulares que já discutimos anteriormente. Então vamos abrir nossa lâmina de metástase. Então, File Open Image. Vamos lá para nossa lâmina de metástase pulmonar. Um corte transversal, mais uma vez, corado com hematoxilina e eosina, onde nessa região mais translúcida temos um corte histológico normal do pulmão, certo? Temos aqui os alvéolos pulmonares. Então, esse é o tecido normal do nosso corte histológico. Já nesta outra região, nós temos o nódulo tumoral, ok? Então, aqui são células que não deveriam estar nessa região. Dando continuidade, se nós aumentarmos a visualização, o nosso zoom, verificaremos aí focos de processo inflamatório, como por exemplo aqui, bem bonito no canto esquerdo. Veja que a gente consegue visualizar, por exemplo, um neutrófilo bem no centro. Então essa região tem infiltrado inflamatório porque é uma região necrótica. Veja que existem lesões na membrana celular
e que causaram, por exemplo, extravasamento do núcleo para o meio extracelular. Então, temos aqui um foco necrótico e uma grande quantidade de infiltrado leucocitário que tenta eliminar esses restos celulares do nosso foco necrótico, certo? Então, vocês verificaram aqui o nódulo da metástase e aqui os alvéolos pulmonares. Então, essa região não deveria conter esse nódulo. Aqui deveríamos verificar apenas essas células conhecidas como pneumócitos, né, que realizam as trocas gasosas aí do nosso pulmão. Então temos aí o corte histológico com uma metástase de câncer de mama na região pulmonar. Ok? Então, pessoal, agora terminamos o nosso procedimento, verificamos todas as células, verificamos todas as cortes histológicos. Eu espero que vocês encontrem todos esses achados histológicos. Reparem sempre no núcleo das células, né? Porque as tumorações malignas podem causar uma alteração nuclear, né? O núcleo pode estar um pouco mais escuro, um pouco mais claro. Também vimos as diferenças básicas entre os carcinomas e os tumores benignos. Então, eu espero que você tenha aprendido um pouco mais essa questão microscópica das tumorações. E você possa complementar o seu estudo da aula teórica e do nosso livro com os achados histológicos. Eu agradeço a sua presença e fico aberto a dúvidas, ok? Até mais e um bom estudo para a prova. Até lá! Então, pessoal, é uma aula bastante completa, né, em relação à oncogenia, né, tanto em aspectos práticos quanto em aspectos teóricos. Vocês estão aí bem supridos, né, com a aula do professor Éden, depois aí com essa aula bastante aplicada à prática, onde vocês viram aí a questão específica da quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, tá bom? E revisão de alguns conceitos que nós já havíamos abordados, e no final, né, dos 40 minutos para frente ali, você pôde observar os cortes histológicos das estruturas das celulares, né, e as anormalidades promovidas aí por processos carcinogênicos benignos, malignos e com metástase, certinho? O que eu recomendo, né, a vocês agora, como o professor bem citou aí, é que vocês, né, vejam o vídeo novamente, né, a aula prática está aqui justamente no seu aba, a aula prática, o vídeo número 4, a partir ali do minuto 42, aonde ele começa a mostrar ali os cortes histológicos, para que você possa evidenciar. E aí você vai lá no nosso livro de práticas, né, e desenhe aquelas estruturas, né, que estão ali sugeridas, para que você possa colocar, né, essa atividade em prática também. Assim como nós fizemos na parte dos neutrófilos, né, na parte do tecido sanguíneo, agora caminhando também para a parte ali da oncogenia, que é a última parte do nosso livro de práticas, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Não, professor, ok. Rapidinho. Tudo ok. Então, obrigado aí pela participação de vocês. Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de fazer os seus exercícios de pré-aula, pós-aula, toda a unidade 4, certinho? E também de fazer os exercícios da aula prática de hoje, né, que a gente concluiu aí com êxito.
E se tiver alguma dúvida, pessoal, podem me perguntar agora. Tem uma pessoa aqui eu acho que é da odontologia, né? Ela está me perguntando algumas questões em relação a atividades serem entregas impressas. Eu não pedi nenhuma atividade impressa, não é, pessoal? Né? Não, a questão que eu pedi foi que fizessem os exercícios de pré-aula e pós-aula das unidades 3 e 4, né? Referentes de atividade do segundo bimestre, e agora os desenhos do seu livro de prática, né? Que a gente já vai concluindo aí na parte de oncogênese. Tudo certo, pessoal? Professor, esse do livro de prática, você quer que manda foto ou não? Sim, igual vocês fizeram no primeiro bimestre, manda foto para mim a conclusão da parte aí de oncogenia, que é a última parte do livro de práticas. Certo. Obrigada. Por nada.